Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020 e no vídeo de hoje eu conto pra você que teve uma equipe que ganhou uma sobrevida na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2. A 14ª rodada começou nessa terça-feira e teve um time aí que ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. Vamos falar também aí sobre os jogos que vão ter nessa quarta-feira. 6 jogos da Série A2 nessa quarta-feira, então nós vamos falar jogo a jogo tudo que vai acontecer. No mercado da bola do interior de São Paulo, eu conto pra você que teve equipe aí que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, que contratou um filho de goleador, hein? Quem será ele? No Guarani, um jogador que virou meme por causa de uma entrevista pode ser o novo reforço do time na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar também sobre o Campeonato Paulista da segunda divisão. As equipes aí confirmando participação, então vou passar para você uma lista de equipes que oficialmente já confirmaram que vão disputar a competição. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, ative o sininho, ative as notificações e assim mais pessoas podem ficar sabendo aí das informações dos times do interior de São Paulo e também dos campeonatos das divisões de acesso. Eu vou para a vinheta e na volta eu conto para vocês todos os assuntos de hoje. Parou música. Bom, gente, começando o vídeo de hoje aí, vários assuntos hoje pra gente tratar, né? Tem o mercado da bola no interior de São Paulo, tem a Série A2 do Campeonato Paulista, tem a segunda divisão. E vamos começar falando então do mercado da bola, porque a equipe do Paulista de Jundiaí anunciou nessa segunda-feira a contratação. Na verdade, se trata da volta do goleiro Agenor. O jogador ele já havia passado pelo time em 2018, quando o Paulista estava na segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Só que ele acabou ficando pouco lá, sofreu com algumas contusões. Isso acabou abreviando a passagem dele lá pela equipe. Ele acabou saindo, foi para o São José, quase conseguiu acesso pela equipe do São José e agora ele está de volta. O jogador ele tem 23 anos e jogou o último campeonato potiguar pela equipe do Açu, lá do Rio Grande do Norte. Então o Agenor aí sendo mais um reforço para a equipe do Paulista de Jundiaí na retomada aí da Série A3 do Campeonato Paulista. O Paulista que está mal, hein? Está na última colocação com apenas 7 pontos ganhos, está 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Primavera. O Paulista ainda nessa reta final da Série A3, que vai tentar escapar do rebaixamento, ele ainda vai ter os jogos contra o Olímpia, né, que também está ali brigando para não cair, Desportivo Brasil, Linense e o Velo Clube. Esses são os 4 jogos que a equipe do Paulista ainda fará na volta aí do Campeonato Paulista da Série A3. Agora vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio Novo Horizontino contratou o Varley Júnior, o meia Varley Júnior, de 20 anos. Esse jogador, ele é filho do Varley, lembra dele? O Varley que despontou no São Paulo nos anos 90, jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras, jogou no São Caetano, jogou também no futebol europeu. Então, o Varley Júnior, né, de 20 anos, ele é filho do Varley, né, do Varley original, e vai jogar aí pelo Grêmio Novo Horizontino, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Esse jogador, né, ele começou com 7 anos nas equipes de futsal do Paraná Clube, né, fazendo então uma trajetória que muitos grandes jogadores fizeram, né, começando no futsal. Ficou no futsal até os 15 anos de idade. Aí ele foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois retornou ao Paraná, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Nesse ano ele estava jogando pelo Concórdia de Santa Catarina, né? Acabou já o Campeonato Catarinense. E agora ele vem para o Grêmio Novo Horizontino para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa no mês que vem já. Hein? Nos próximos vídeos eu vou dar muita informação sobre os times paulistas na Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive tem um time paulista da Série D daqui a pouco jogando pela Copa do Brasil. Ferroviária jogando lá no Independência contra o América Mineiro. O primeiro jogo lá em Araraquara 0-0. Agora a Ferroviária joga por uma vitória simples lá no Horto. Né? Se empatar de novo, pênalti, porque na Copa do Brasil não tem mais o gol marcado fora de casa. Seguindo aí com os mercados das contratações, vamos voltar para a Série A3 de novo. Né? Falei do Paulista, né, que está na Série A3. Vamos voltar a falar agora do Marília. O Marília ele apresentou mais 2 jogadores para a volta do Campeonato Paulista da Série A3. Um deles é o João Gabriel, jogador de 20 anos, que chega por empréstimo no América Mineiro. A gente está falando do América Mineiro agora. O jogador ele fez toda a carreira, toda a base lá no América e ele chega por empréstimo para disputar aí o restante da Série A3 pela equipe do Marília. Outro reforço que chega é o lateral esquerdo Diogo Carlisto. Ele atuou pelo Concórdia de Santa Catarina. Ele tem 23 anos, aliás, tem 27 anos. Iniciou a sua trajetória nas categorias de base do Mirassol. Depois passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Velo Clube, Inter de Limeira e Esportiva Brasil. Antes de chegar no MAC, ele atuou pelo Concórdia. Então, mais um jogador aí
do futebol catarinense, vindo aí para jogar o Campeonato Paulista da Série A3. Para fechar então o giro de contratações, vamos falar agora de um jogador, um atacante que estava na equipe do Oeste de Itápolis. Ele rescindiu seu contrato recentemente e está acertando sua ida para o Guarani. Eu estou falando do atacante João Paulo, jogador de 23 anos. É um jogador que, quando estava ele começou nas categorias de base do São Paulo, e quando ele estava na base do São Paulo, ele deu uma entrevista que acabou virando meme. Lembrou? Então, é esse jogador aí que pode ser o novo reforço do Guarani. O Guarani que está mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Uma vitória em 5 jogos, está lá na zona de rebaixamento, perdeu nessa segunda-feira para a equipe da Chapecoense e agora aí vai buscar se recuperar, vai começar tudo de novo. O Guarani, que ano passado também penou no começo da Série B, se recuperou no segundo turno e pelo jeito esse ano a história está se repetindo, então o Bugrão aí tentando se recuperar o quanto antes, né, porque a Série B esse ano tá bem pesada, tá bem complicada, né, porque tem o Chapecoense, tem o Cruzeiro, enfim, tem muito time aí que está complicando a situação na Série B. Agora vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2, que como eu disse lá na abertura do vídeo, tivemos hoje a abertura da 14ª rodada, que é a penúltima da primeira fase, com o jogo entre Red Bull Brasil e Penapolense. Esse jogo foi lá no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e o Red Bull ele precisava vencer para não ser rebaixado. E não é que a equipe do Toro Louco acabou vencendo por 2-1? É isso mesmo, o Red Bull precisava vencer para se manter com chances, né, de escapar do rebaixamento. Se ele perdesse, ele estava automaticamente rebaixado. E aí o time foi lá e venceu o Penapolense. E foi aí nos lances de infelicidade da equipe da casa, né? Porque o Red Bull ele abriu o placar aos 48 minutos do primeiro tempo com um gol contra, marcado pelo Neilson. O Neilson, que foi contratado agora há pouco, chegou há pouco no Penapolense, era o segundo jogo dele na volta da equipe, acabou marcando contra aos 48 minutos do segundo tempo. Daí o segundo tempo praticamente só deu Penapolense. E a equipe conseguiu empate aos 27 minutos do segundo tempo com o Gustavinho. E aí, já aos 40 minutos, pênalti para o Red Bull. O Pablo Tomás foi lá, guardou o pênalti, decretou a vitória do Red Bull. Agora vamos olhar aqui na classificação, ó, aqui do lado. O Red Bull Brasil chegou aos 13 pontos, saiu da zona de rebaixamento, né? Ele pode voltar nesta quarta-feira se o Votuporanguense ganhar. Mas ele aí deu um belo no respiro, saiu da zona do rebaixamento e levou o Penapolense para a zona do rebaixamento. O Penapolense ficou com 12 pontos, só que ainda não tem risco de cair nessa rodada ainda, né? O Penapolense ainda tem chances de se livrar do rebaixamento. E o último colocado acabou sendo o Votuporanguense. O Votuporanguense sim que ficou numa situação bem difícil, porque ele só está com 10 pontos. Bom, então vamos falar aí da rodada dessa quarta-feira. 6 jogos vão acontecer. O outro jogo que fecha vai ser na quinta-feira entre o São Bento e o Osasco Audax, lá em Osasco. O São Bento que esteve em campo nessa segunda-feira perdeu pro Criciúma, lá em Criciúma por 3-1, jogo da Série C, terceira derrota em 3 jogos do São Bento. E agora São Bento volta a jogar na quinta-feira em Osasco, jogo esse que pode garantir a classificação do time de Sorocaba para a segunda fase da Série A2. Mas vamos pegar aqui os jogos então, e a gente vai passando jogo a jogo, e você vai acompanhando aqui do lado na classificação, para ver em que situação está cada equipe e o que acontece com ela dependendo do resultado. Vamos começar pelo Monte Azul e Portuguesa Santista. Esse jogo que voltou lá para Monte Azul Paulista, né, no estádio Otacília Patrício Arroio. Todos os jogos dessa quarta-feira são às 15 horas, né, então todos os jogos no mesmo horário. O Monte Azul, ele que perdeu na rodada passada pro Penapolense, acabou saindo da zona de classificação. O Monte Azul tem 19 pontos. E a Portuguesa Santista, que também tropeçou, perdeu para o Juventus, tá duas posições acima, tem 20 pontos. Então é um confronto direto aí pela classificação. Se a Portuguesa Santista vencer, abre 4 pontos do nono colocado, já está classificada. Se perder, ainda vai jogar tudo na última rodada. Agora, para o Monte Azul, esse jogo é um jogo bem complicado, porque se ele empatar, já corre o risco aí de praticamente ficar fora da segunda fase, né? Se ele empata, ele vai a 20 pontos, a Santista vai a 22, né? Ainda tem a chance de alcançar a Santista na última rodada. Só que daí ele vai ter que torcer por tropeços do 15 de Piracicaba, do São Bento, da Portuguesa de Desportos, enfim, do Juventus, né, que tem 21 pontos também, e do São Caetano. Mas se o Monte Azul não ganhar esse jogo, ele vai depois ter que torcer ainda nessa rodada. E na outra vai ter que torcer contra o São Bento, né, e o 15 de Piracicaba. A Portuguesa Santista, como eu disse, vencendo se classifica. Se perder também não é o fim do mundo, vai jogar todas as suas últimas chances na última rodada. Próximo jogo, esse jogo aqui também promete, hein? Votuporanguense e São Caetano. O Votuporanguense, como eu disse, está na última colocação agora com 10 pontos, né?
Se vencer, tem o mesmo saldo de gols do Red Bull Brasil. Então, se vencer, ele deixa a zona de rebaixamento, né? Porque ele vai ultrapassar o Penapolense em pontos e ultrapassa o Red Bull no saldo de gols. Os dois ficam com 13 pontos. Só que o Votuporanguense acaba superando o time dos energéticos no saldo de gols, né? Eles iam ficar também com 3 vitórias. Então o Votuporanguense neste momento só depende dele nesse jogo para sair da zona de rebaixamento. Para o São Caetano, o jogo vale a classificação. Se o São Caetano vencer, ele já está classificado para a próxima fase. E também aí talvez a liderança do campeonato junto com o Taubaté. Mas daí ia precisar que o Taubaté fosse derrotado no seu jogo. Daqui a pouquinho a gente fala do jogo do Taubaté. Próximo jogo aí. Duas equipes aí que estão jogando suas últimas cartadas na luta pela classificação. Atibaia e Rio Claro. Esse jogo vai ser disputado lá no Distrital de Inamar, lá na cidade de Diadema. O Atibaia, que perdeu para o São Bento na rodada passada, é o 12º colocado com 14 pontos. Está a 6 do 15 de Piracicaba, que fecha a zona de classificação. Então está muito difícil a situação do Atibaia, né? Praticamente é nula a chance de classificação do Atibaia. Já o Rio Claro está um pouquinho melhor, tem 16 pontos. Ainda não entra na zona de classificação nessa rodada, mas dependendo aí dos resultados aí, pode aí depender aí vai depender de uma combinação para conseguir sua vaga na última rodada. Então, o Rio Claro jogando aí suas últimas cartadas na briga aí por uma vaga na segunda fase. Então, é um jogo aí praticamente um mata-mata aí para a equipe do Rio Claro, né? E se empatar já perde qualquer possibilidade. Próximo jogo, Sertãozinho e Taubaté. Lá no Frederico Dalmaso. O Sertãozinho que perdeu para a Portuguesa nesse mesmo estádio na semana passada. O Sertãozinho tem 14 pontos. No momento está 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Então para o Sertãozinho uma vitória basta para livrar qualquer risco de rebaixamento. O time já não tem mais chance de classificação. Vai jogar em casa para se manter na Série A2. Já a equipe do Taubaté é a primeira classificada, líder, vai defender a liderança, né, do grupo. E quem sabe aí, dependendo de um tropeço do São Bernardo e do São Caetano, do Juventus e da Portuguesa, o time também garante já com uma rodada de antecedência o primeiro lugar, né? Mas, enfim, primeiro lugar nessa altura do campeonato não tá valendo muita coisa, né? Os jogos tudo com portões fechados. A vantagem vai ser decidir no campo que eles estão acostumados a jogar, né? Porque se a presença de torcida fica um pouco nulo, né? Fica meio que um campo neutro, né? Mas primeiro lugar é primeiro lugar, né? Eu tenho certeza que o time está com esse objetivo de terminar a primeira fase na liderança. São Bernardo e 15 de Piracicaba. O São Bernardo é vice-líder do campeonato, tem 22 pontos, 6 vitórias. E tá ali, tá dependendo de um tropeço do Taubaté para assumir a liderança, mas uma vitória também já garante a equipe do ABC nas quartas de final do Campeonato Paulista. O 15 de Piracicaba, que tropeçou na rodada passada em casa, vai tentar aí conseguir a classificação, né? Uma vitória praticamente aí já classifica o 15 de Piracicaba, dependendo do que acontecer com a equipe do Monte Azul. Então o 15 de Piracicaba brigando aí para conseguir aí ficar perto da classificação, porque se perder esse jogo e o Monte Azul ganhar, aí a situação do Inoquim fica muito, muito complicada para a última rodada. E fechando aí o jogo dessa quarta-feira, às 15 horas lá no Canindé, o clássico das colônias, o jogo Portuguesa e Juventus, colônia portuguesa contra a colônia italiana, um dos mais tradicionais jogos da cidade de São Paulo, praticamente um clássico, vamos dizer assim, é um clássico, né? Os dois times da cidade de São Paulo, Portuguesa e Juventus, os dois times juntinhos ali na tabela, o Juventus 21 pontos na quarta colocação, a Portuguesa também tem 21 pontos e está em quinto lugar por causa de um golzinho de saldo, então a campanha deles é bem parecida. Na rodada passada a Portuguesa ganhou do Sertãozinho fora de casa, o Juventus venceu a Portuguesa Santista lá na Rua Javari, então é um jogo aí que quem vencer está classificado e quem perder vai jogar todas as fichas na última rodada. Então esse jogo aí é o jogo que fecha a rodada dessa quarta-feira. Na quinta-feira, como eu disse, Audax e São Bento. O Audax tem 15 pontos. Se o 15 de Piracicaba e a Portuguesa Santista ganharem, a situação do Audax vai ficar muito difícil, né? Praticamente vai jogar para cumprir tabela. E o São Bento vai jogar aí pela sua classificação. Até porque o São Bento está vindo uma maratona intensa de jogos, porque tem que conciliar a Série C com a Série A2. De repente o São Bento aí vai para cima nesse jogo aí para garantir sua classificação nessa rodada. E no final de semana dar um descanso aí para os seus jogadores, né? Porque
a maratona tá pesada, né? Tem jogo contra o Londrina no meio da outra semana, enfim, tá muito complicada a situação do São Bento na questão física. Então, de repente, o time de Sorocaba ele já se garante na segunda fase. Já nesse jogo, né? Já usa esse jogo para matar a briga pela vaga na classificação. Que se ele vencer, seria aí a sua, se eu não me engano, sexta vitória consecutiva na Série A2. Né? Seria assim uma grande arrancada. E aí na última rodada ele dá descanso aí para seus titulares aí, até porque tá precisando poupar, viu? Porque no jogo dessa segunda contra o Criciúma o time morreu no segundo tempo. A questão física fez diferença e o Criciúma aí acabou garantindo a vitória no segundo tempo. Então, esses aqui são os jogos dessa quarta-feira. Lembrando mais uma vez que amanhã, quarta-feira, não tem vídeo. Eu não vou estar gravando o vídeo. Eu vou estar fazendo uma live assim que a rodada terminar. Né, eu vou fazer uma live para já a gente ter todos os resultados fresquinhos aí, já falando quem se classificou. Quem rebaixou não vai rebaixar porque nessa rodada ainda não cai ninguém, né? Mas vamos estar falando aí como é que foi o desfecho dessa rodada dessa quarta-feira. E no próximo domingo, no finalzinho do domingo, né? Domingo é a última rodada, todos os jogos às 11 da manhã. Lá pelas 7 da noite eu faço outra live, aí sim, para falar tudo o que aconteceu no desfecho da primeira fase da Série A2. Quem se classificou, os confrontos e também quem foi rebaixado para a Série A3. Então, você anota aí na sua agenda, live nessa quarta-feira, lá pelas 5, 5 e meia, quando terminar esses jogos aqui. E também live no final do domingo. Lá depois dos jogos da televisão, né? Lá pelas 6 e meia, 7 horas. Acabou o jogo da TV aberta do Campeonato Brasileiro. A gente faz uma live então para estar falando aí os desfechos da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Agora vamos falar sobre a segunda divisão, porque nesta segunda-feira se encerrou o prazo para as equipes estarem confirmando participação no Campeonato Paulista da segunda divisão. A Federação Paulista não se manifestou, né, a respeito de um manifesto lá que algumas equipes fizeram no final de semana, pedindo, dentre das coisas, o custeio dos testes de PCR, um pré-conselho arbitral que deveria ter sido nessa terça-feira, acabou não acontecendo, enfim. E algumas equipes foram e já confirmaram participação. Vou passar aqui uma lista aqui das equipes que já estão, né, que confirmaram oficialmente que estão dentro da segunda divisão. Vamos lá. Temos o Andradina, daqui a pouco eu ainda falo um pouquinho mais sobre o Andradina, o Tupã, o Volsen, o América, o Grêmio Mauaense, União Mogi, União Suzano, Grêmio Prudente, Oswaldo Cruz, Independente, Jaguariúna e Jabaquara. Esses são os times que eu tive a informação que confirmaram oficialmente presença no Campeonato Paulista da segunda divisão. O José, como eu havia dito no vídeo passado, está fora. Eu conversei com o pessoal do Andradina, que eles me deram alguns detalhes. Eles não quiseram adiantar o nome de jogadores, falar que isso aí só vai ser divulgado depois do Conselho Arbitral da próxima quinta-feira. Mas eles disseram que o técnico será o Rogério Ferreira, conhecido como China. Ele que trabalhou no 15 de Jaú, então ele vai dirigir a equipe do Andradina no Campeonato Paulista da segunda divisão. O dirigente do Grêmio Prudente, o Oswaldo Cruz, agora não lembro qual dos dois falou, o presidente, disse que acredita que a segunda divisão esse ano vai ser bem curtinha, né? Vai durar aí 2 meses e meio. Ele acredita que vai terminar antes do Natal. Então, essas são as informações que eu tenho sobre o Campeonato Paulista da segunda divisão. No vídeo de amanhã, na live de amanhã, se eu tiver mais alguma informação, eu falo durante a live. E também vou falar muita coisa na quinta-feira, que é quando acontece o Conselho Arbitral. Então, acabando o Conselho Arbitral e chegando as informações de grupos, fórmulas de disputa e tudo mais, eu vou estar gravando um vídeo especial só para falar da segunda divisão e vou estar postando. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer no quarto nível do futebol de São Paulo. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi um pouquinho mais comprido, né? Eu costumo fazer vídeos aí de no máximo 10, 11 minutos. Esse se estendeu um pouco mais. Eu volto então nessa quarta-feira com a live e com o próximo vídeo na próxima quinta-feira. Um grande abraço e até lá!